O Evangelho de hoje nos ensina a confiar em Deus, mesmo em meio às maiores tribulações. Jesus fala de sinais assustadores, mas sua mensagem central é de esperança. Erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Isso nos lembra que, por mais difícil que seja o momento, Deus tem o controle de tudo. Nosso sofrimento, muitas vezes, vem da sensação de estarmos sozinhos ou até mesmo sem saída. Só que o Evangelho nos alivia ao afirmar que, mesmo no caos, Deus está presente e nos chama então a confiar em sua promessa. A destruição de Jerusalém que iremos acompanhar neste Evangelho simboliza a fragilidade das coisas terrenas, mas aponta sim para uma verdade maior. Nossa salvação está em Cristo, não no mundo. E Jesus nos convida a olhar para além do medo, a erguer a cabeça e seguir com fé. Ele é a nossa segurança, nosso refúgio e libertação. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 21, versículos do 20 ao 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, é uma grande alegria ter a presença de todos vocês aqui neste nosso encontro, aqui nesta quinta-feira, para meditarmos a Palavra de Deus. Sintam-se todos acolhidos. E claro, também o meu abraço mais que especial vai para a Regina Alamino e o Wellington Pimenta. Eles que se tornaram membros aqui do canal, apoiando e fortalecendo ainda mais esta missão. E faça você também como eles. Apoie, fortaleça, venha para esse grupo se tornando membro. Todos são bem-vindos. Queridos, o Evangelho então de hoje nos transporta para um discurso de Jesus repleto de imagens dramáticas, palavras que, à primeira vista, até podem causar temor. Jerusalém será cercada por exércitos, calamidades, sinais no céu, na terra. E o contexto histórico nos revela que Jesus está alertando seus discípulos sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreria cerca de 40 anos depois, lá no ano 70 depois de Cristo, pelas mãos do exército romano.
Mas este não é apenas um anúncio de catástrofes físicas. É um convite profundo à conversão, à vigilância, principalmente à esperança. O cenário descrito por Jesus, queridos, era aterrorizante para os judeus daquela época. Jerusalém, a cidade santa, dentro da fé e também da identidade judaica, seria destruída. Este fato histórico não foi apenas um evento político, até mesmo militar. Foi um abalo espiritual. Jesus então aponta para a transitoriedade das coisas terrenas. Isso porque o templo, que representava a morada de Deus, seria destruído. Isso simbolizava que Deus não está limitado a um lugar físico, mas habita no coração dos que o amam e seguem. Só que Jesus não para no desastre. Ele promete que quando essas coisas acontecerem, aqueles que se mantiverem fiéis devem erguer a cabeça, pois a libertação estará próxima. O Filho do Homem virá em glória, e aqui está o fio de ouro que atravessa este evangelho: a certeza de que o caos não tem a palavra final. Agora, queridos, trazendo para os nossos dias, o que este texto então nos diz? Não vivemos mais sobre o temor da destruição de Jerusalém, mas enfrentamos nossas próprias cercas de exércitos, podemos dizer assim. Vivemos em um mundo abalado por crises, sejam econômicas, ambientais, sociais, pessoais. Quantas vezes nos sentimos cercados por problemas que parecem insuperáveis? Quantos enfrentam a angústia do desemprego, o medo da violência, as tensões familiares, a solidão? Quantos sofrem de ansiedade? Jesus nos ensina que mesmo diante das maiores tribulações, a nossa atitude não deve ser de desespero. Ele nos convida a fugir, não fisicamente, mas espiritualmente, para as montanhas da fé. Assim como os habitantes da Judeia deveriam sair de Jerusalém, nós também somos chamados a sair das zonas de conforto que nos prendem à ilusão de controle, de segurança terrena. É um convite, queridos, a confiar mais em Deus, especialmente quando as estruturas ao nosso redor parecem ruir. Quando Jesus descreve os homens desmaiando de medo e angústia, ele nos apresenta uma realidade que conhecemos muito bem. O medo tem a capacidade de nos paralisar, roubar nossa paz, obscurecer nossa fé. E talvez você até já tenha experimentado isso, aquela sensação de que tudo está fora de controle, de que o futuro é incerto, ameaçador. O medo faz parte, sim, da natureza humana. Mas Jesus nos ensina que ele não deve ser nosso guia. E quantas vezes a ansiedade nos atrapalha tentando prever ou até mesmo se proteger de um evento que ainda não aconteceu? Quantas e quantas vezes, não é mesmo? Isso rouba a nossa paz. E é por isso que, aos olhos da fé, o conteúdo do dia 6/12 irá ajudar muitas pessoas que estão sofrendo com isso, com a ansiedade. Só que, claro, aos olhos da fé, irei falar causas, consequências e também, o mais importante, soluções. Não perca. No Evangelho também, queridos, a reação dos fiéis não é desmaiar, mas levantar a cabeça. Isso implica uma postura ativa, mas de coragem, de esperança. E aqui está o ponto fundamental. Nossa fé deve ser maior que nosso medo. Isso só é possível quando confiamos em uma realidade maior do que os problemas visíveis. É uma promessa, queridos, de libertação, e este é o ápice do Evangelho. É sim a promessa de que o Filho do Homem virá com grande poder e glória. Não importa quão caótico o mundo pareça, Deus tem o controle. Sua vida é um sinal de restauração, de que
o mal, o sofrimento, até mesmo a injustiça não prevalecerão. Esta promessa não é apenas escatológica, referindo-se ao fim dos tempos, mas também uma verdade diária. Em cada dificuldade, Jesus se apresenta como aquele que traz libertação e cura. E como precisamos, não é mesmo? Tanto da libertação quanto da cura. Tantas pessoas estão sofrendo. Isso não significa que seremos poupados do sofrimento. Note que Jesus não promete evitar as tribulações. Ele promete sim estar presente nelas e também nos conduzir à vitória. A libertação até pode ser lenta, desafiante, mas é real. E muitos que testemunham que viveram crises profundas, que tudo isso os levaram a redescobrir a fé, a encontrar um sentido maior para a vida. Agora, pense no exemplo de alguém que perdeu tudo em um desastre natural, mas encontrou força para recomeçar apoiado na fé. Ou até mesmo pessoas que enfrentam doenças e mesmo assim radiam paz, esperança, esperando todos os que veem. Essas vidas nos lembram que mesmo no meio da tempestade, podemos erguer a cabeça porque Deus nunca nos abandona. E agora em nossas lutas? Talvez o seu exército cercando Jerusalém seja um casamento em crise, uma dívida impagável, até mesmo uma depressão que insiste em sussurrar que não há saída, uma ansiedade crônica. Só que a mensagem de Jesus é clara. Essas dificuldades não definem seu destino. Levante a cabeça, confie, persevere, a libertação está próxima. O Senhor nos diz isso. Olha quanta esperança. Olha que promessa maravilhosa. Mas há algo importante a ser dito. Muitas vezes, nós mesmos alimentamos os exércitos que nos cercam. Sim, esse é um puxão de orelha, claro, com muito carinho e respeito a todos nós, porque quantas vezes nossa falta de oração, nossa negligência com os valores cristãos, ou até mesmo nosso apego às coisas materiais, nos deixam vulneráveis às tempestades. Por isso é preciso reconhecer que, às vezes, os sinais de Deus já estão diante de nós. Mas o que acontece? Preferimos ignorá-los. Então, se você sente que sua fé está abalada, pergunte-se: tenho realmente buscado a Deus ou estou tentando enfrentar tudo sozinho? Essa autossuficiência é uma ilusão. Precisamos aprender a depender de Deus, não como uma muleta, mas como nosso sustento verdadeiro. Claro, queridos, nós vivemos em tempos de incerteza global. As notícias são repletas de conflitos, desastres, divisões. O Evangelho de hoje, então, nos desafia a não cair na desesperança ou até mesmo no fatalismo. Jesus nos ensina que a história humana está nas mãos de Deus e que nossa verdadeira segurança não está em estruturas terrenas, mas na promessa divina. Então, o texto de hoje, o Evangelho de hoje, nos lembra dessa importância de estarmos também preparados. Não sabemos o dia, não sabemos a hora em que Jesus virá em glória, mas podemos viver de maneira que cada dia seja uma preparação para esse encontro. Isso significa amar mais, perdoar mais, servir mais e confiar mais. O papo está muito bom, a conversa flui de uma maneira tão gostosa, não é mesmo? Mas nós precisamos concluir essa reflexão. Veja que o Evangelho de hoje, queridos, é um chamado à esperança, à vigilância. Nos lembra que por mais que o mundo pareça desmoronar, Deus permanece fiel. As tribulações não são fim, mas um caminho para a libertação. E quando tudo parecer perdido, lembre-se das palavras de Jesus hoje. Erguei a cabeça, vossa libertação está próxima. Estejamos então prontos para confiar, erguer a cabeça e caminhar com coragem, sabendo que no final, a vitória de Cristo. E que essa esperança transforma então nossa maneira de viver, inspirando-nos a sermos
sinais de luz em um mundo que tanto precisa da presença de Deus. Amém? Espero que o Evangelho de hoje tenha sido muito importante para você, que a forma com que foi explicado, dito, tenha sido clara, objetiva, tenha sido também um direcionamento para você. Se for possível, coloque a sua participação logo abaixo nos comentários, seu primeiro nome, digite amém, ou se você quiser, coloque uma frase que você acha que define muito bem este Evangelho de hoje. Participe. Ó Senhor Jesus, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos desafios, Senhor, voltamos nosso coração a Ti, Tu que és o Senhor da história e da eternidade. Tua palavra nos alerta sobre os tempos difíceis, mas também nos lembra da promessa de libertação que se aproxima. Mesmo quando o medo nos paralisar, mesmo quando o caos parecer maior do que nossa força, ajuda-nos a levantar a cabeça e então confiar que Tu estás conosco. Ensina-nos a enxergar além das aparências. Quando o mundo se abalar, que possamos nos refugiar em Ti, Tu que és a rocha que nunca se move. Renova em nós, Senhor, a coragem para enfrentar os dias difíceis, sem desanimar, sabendo que a Tua glória virá como luz que dissipa toda a escuridão. Pedimos também, Senhor, pelas famílias que sofrem, pelos corações angustiados, pelos que se sentem cercados por problemas. Dá-lhes a certeza de que não estão sozinhos e de que, mesmo em meio às dores, Tua mão poderosa os sustenta. Ajuda-nos a fugir da tentação de confiar nas coisas passageiras e a colocar nossa fé somente em Ti. Que o nosso olhar esteja sempre voltado para o céu, onde está nossa verdadeira esperança. E ó fiel Deus, guarda-nos vigilantes e perseverantes na fé, tudo para que, quando vieres em glória, possamos estar de pé diante de Ti, confiantes na Tua promessa. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria, também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será muito importante você deixar o like, o gostei no vídeo. Se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este Evangelho de hoje, fazendo chegar a mais e mais pessoas. Também siga o canal Eviva lá no Instagram, todos os dias um conteúdo muito edificante. Se torne membro aqui do canal, apoiando, fortalecendo ainda mais esta obra. E claro, irei aguardar você novamente aqui nesse nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.